Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar mais uma vez juntos, compartilhando a palavra do Senhor, né? Estou muito feliz porque possivelmente semana que vem estaremos juntos novamente, congregando como igreja, né? Durante essa semana daremos mais detalhes de como será, né, o nosso procedimento a partir dessa semana que vem. A ideia é nós termos reuniões durante a semana, pelo menos uma reunião. Estamos trabalhando, planejando isso para ver a viabilidade de termos uma reunião na quinta-feira, né, no formato ali de célula, como eu mandei no vídeo, né, mais cedo para você. Então, vamos estar avisando isso aí durante a semana. E no domingo, provavelmente, 90% de chance de termos o nosso culto, mas tudo dentro daquilo que foi colocado pelo governador, pelo decreto, né? Então, estamos trabalhando a viabilidade também para que a gente volte a ter o nosso culto. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, lembrando das últimas ministrações nossas. A nossa linha de trabalho é justamente o seu crescimento pessoal, o seu crescimento espiritual, né, para que você fortaleça a sua fé. Então, domingo retrasado nós falamos sobre a prática da palavra de Deus. No domingo passado nós falamos sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz que nós devemos carregar também, porque Ele fala, né, que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir os seus passos, andar dentro daquilo que Ele estabeleceu como regra de evangelho, de fé e de vida com Deus. E hoje eu quero falar de um assunto também muito importante, que é a fé. Uma palavra muito pequena, porém que tem um poder muito grande, né? A fé é o alicerce da construção de toda a nossa vida espiritual, da nossa vida ministerial, da nossa vida familiar, do nosso caráter, né? Enfim, a fé, né, é algo que é estabelecido, né, por Deus para as nossas vidas, é um lugar onde nós crescemos em Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero desenvolver esse assunto com você hoje aqui, né? Então, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler do 14 até o 16. Eu queria que você me acompanhasse, né? Abra sua Bíblia aí, ou então pegue o seu celular, abra o aplicativo. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? A graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, que necessidade é essa aqui que o autor da carta aos Hebreus está falando? Será que ele está falando de alguma necessidade física, natural, normal, como falta de emprego, falta de dinheiro, falta de comida, falta de roupa? Com certeza não. Ele não está falando desse tipo de necessidade, né? Então, nós temos que ter uma atenção especial quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos que ter uma atenção com respeito aos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença na leitura da palavra de Deus. Por exemplo, na leitura que nós fizemos aqui, aparece uma palavra que ela é chave, a palavra portanto. Na língua portuguesa, quando aparece essa palavra no texto, ela quer dizer algo. Ela quer dizer que tudo aquilo que foi lido antes tem tudo a ver com aquilo que vai ser lido na sequência. Ou seja, o escritor ele está desenvolvendo um raciocínio. Então nós temos que levar em conta tudo que nós estamos lendo, aquilo que estamos lendo agora, quando aparece o portanto, porque vai estar ligado àquilo que vai vir depois. Entendendo que o autor, claro, ele está desenvolvendo ali um raciocínio. E aqui ele diz uma frase interessante: apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Então, o que acontece nas nossas vidas, na nossa vida espiritual? Que circunstância é essa que vem sobre as nossas vidas que nos leva a ter que apegar com maior firmeza a nossa fé? É disso que nós vamos falar aqui.
Quero te lembrar que todos nós temos fé, uns mais e outros menos, né? E a forma de fazermos com que a nossa fé se fortaleça, ou que ela cresça, é justamente as experiências que nós vamos tendo com Deus ao longo da nossa vida. Uma pessoa que tem pouca fé, uma fé pequena, ele pode ter certeza que ele teve muito poucas experiências com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a própria palavra. Agora, uma pessoa que tem uma fé fortalecida, uma pessoa que vive pela fé, ela experimenta diariamente do poder de Deus, ela experimenta diariamente o milagre de Deus, ou seja, ela anda com Deus. Então, você quer ter uma fé fortalecida? Ande com Deus, ande dentro dos princípios da palavra, ande com o Senhor Jesus, entre no caminho. Aí sim, a sua fé se fortalecerá. Você vai acreditar mais naquilo que a palavra do Senhor diz do que numa circunstância que está ali para acontecer ou pode estar acontecendo. A fé, ela se baseia no caráter de Deus, naquilo que Deus diz. Então, aquilo que Deus disse vai acontecer. A palavra de Deus, ela é a verdade. João 8,32, a gente não pode se esquecer disso. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Vai te levar para um lugar de liberdade para andar com Deus. Então, fé fala disso. Então, que circunstância eu entro nela? Que coisas podem acontecer na minha vida que vai fazer com que eu precise me apegar com mais firmeza à minha fé? Como está a sua fé? Ela vai te levar a vencer o dia de amanhã, a próxima semana, o próximo mês? Você tem buscado ter experiências com Deus? Como está a sua fé? Como está a sua vida cristã? Lembrando que nós somos filhos de Deus. Nós não fazemos igreja, nós somos a igreja. E é através da nossa fé que nós vamos ter uma vida que vai agradar a Deus, e essa reciprocidade, uma vez que nós agradamos a Deus e Ele satisfaz o desejo dos nossos corações, aí sim nós entramos no melhor de Deus. Aí sim temos uma vida com uma abundância. Amém? Então vamos para o texto aqui. Já que apareceu essa palavra, portanto, eu estou lendo no capítulo 4, eu preciso considerar então os capítulos anteriores. Então eu quero em rápidas palavras aqui te falar um pouco sobre o capítulo 1, 2 e 3 e um pouco sobre o 4. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, eu quero te lembrar que essa carta aqui foi escrita aos Hebreus, ou seja, aos judeus ali do primeiro século, que se converteram ao cristianismo. Mas, por algum motivo, eles não deixaram as suas práticas antigas. Eles converteram a Jesus, mas eles diziam, né, eles pregavam e ensinavam isso, que para ser salvo completamente, para entrar no lugar de salvação, eu precisaria observar as leis de Moisés, ou os rituais do templo, como por exemplo a circuncisão, né, observar a dieta judaica, os dias de festas, os sábados, enfim, tudo que ia contra a pregação do evangelho, a pregação apostólica. Então essa carta aos Hebreus é um último aviso ao povo judeu, de que eles precisam se libertar dessas coisas. Então aqui no capítulo 1, né, da carta aos Hebreus, o autor, que não é declarado aqui o autor, né, na Bíblia, ela não diz quem é o autor, mas na minha opinião, eu acho que é Paulo. Então ali no capítulo 1 ele já começa tratando sobre a divindade de Jesus, já entra em um assunto bem interessante, porque ele está falando sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos e em relação a Moisés. E ele faz uma comparação, ele diz aqui, ele está falando, né, sobre o povo de Israel quando sai do Egito, perambula por 40 anos sobre o deserto e não entra na terra prometida. Eles não conseguem entrar na terra prometida. O que o autor aqui está fazendo? Ele está chamando a nossa atenção, ele está trazendo uma advertência, ele está falando, olha, é possível que você tenha saído do Egito, que você saia do Egito, mas você não entre no melhor de Deus para a sua vida. Ele está trazendo essa advertência, né? Sair do Egito fala justamente hoje para nós da salvação. Né? Lá em Colossenses 1,13 diz o seguinte, que Jesus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, uma nova vida. Então nós saímos do cativeiro, do pecado, da escravidão do pecado, das mãos do diabo, fomos salvos, saímos do Egito e hoje entramos em um lugar onde nós somos cuidados por Deus, semelhante ao povo no deserto.
Eles estavam em um lugar ruim, que era o deserto, porém, eles tinham o cuidado de Deus durante o dia e durante a noite, tinham a proteção de Deus, tinham uma provisão de Deus com alimento, com sombra, com calor, nos dias, nas noites frias. Eles eram cuidados por Deus, assim como nós hoje. Hoje nós entramos num lugar muito melhor do que o lugar que estávamos quando não conhecíamos a Deus. Agora, por que hoje nós podemos dizer que estamos no deserto? Porque existe um lugar muito melhor. É onde Jesus está. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ou seja, existe um lugar ainda melhor para nós. Então hoje podemos comparar o mundo que vivemos agora dentro da salvação, andando com Deus, como um lugar de deserto. Porque nesse mundo ainda teremos aflições, como Jesus disse. Olha o período que nós estamos vivendo, período de pandemia. O mundo é chacoalhado aí com essa situação, uma circunstância que mexe com a estrutura de todo mundo, com estrutura familiar, estrutura governamental, com a economia de vários países. Ou seja, irmãos, tempo de sofrimento e aflição, típico de um deserto. O que é o nosso consolo hoje, nesse tempo de aflição, nesses dias de angústia, nesse deserto que nós estamos vivendo? É justamente a presença de Deus. Então podemos dizer sim que estamos no deserto. Então o que faz toda a diferença é porque nós somos filhos de Deus, estamos com Deus e Ele tem cuidado de nós. Amém? Então Deus Ele tem cuidado de você, sim, basta você prestar atenção em tudo que Deus tem feito na sua vida. Iremos sim passar por circunstâncias, porque estamos no deserto, ainda estamos num mundo que está em aflição. Amém? Agora, olha o que o autor aqui diz. É possível que esses que foram salvos, que estão no cuidado de Deus, estão andando no deserto, eles podem não entrar no melhor de Deus para as suas vidas. Então, o capítulo 1, nós vemos uma advertência. No capítulo 2, ele continua falando sobre advertência. Leia comigo o versículo 1. Vai para o capítulo 2, volta aí um pouco. Versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Amém? Olha só. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, é uma outra advertência. Então, por que nós corremos esse risco de desviar? Eu quero te lembrar que não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Ela está nos advertindo, falou, olha, existe um risco, você pode se desviar. Versículo 18 do capítulo 2. Deixa eu ler para ter um entendimento melhor aqui. Vai comigo para o versículo 18. Olha só. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, que risco é esse que eu corro de não entrar no melhor de Deus para a minha vida? Que advertência é essa? Por causa da tentação em que nós estamos submetidos. Existe uma tentação sobre os filhos de Deus. O que é uma tentação? Uma tentação é tudo aquilo que aparenta, tudo aquilo que você pode fazer, que aparenta ser melhor do que fazer a vontade de Deus. Isso é uma tentação. Eu vou repetir. Uma tentação é tudo aquilo que aparenta ser melhor de se fazer do que a vontade de Deus. Então nós somos tentados hoje a não fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? A Bíblia tem regras gerais para todos nós nos submetermos. Como, por exemplo, vir à igreja, ter comunhão com os irmãos, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, buscar a santidade. E ela também tem regras mais específicas para você que deseja o episcopado, o ministério, a vida ministerial, como por exemplo Paulo diz a Timóteo, aquele que deseja o episcopado, ou seja, ser um pastor, ser um líder na casa do Senhor, que primeiro aprenda a governar a sua casa, a liderar a sua casa, a pastorear a sua casa. Então, a tentação entra justamente nesse ponto, de me impedir de crescer espiritualmente pela obediência da palavra de Deus. Nós somos tentados a isso. E quando nós decidimos fazer aquilo que aparenta ser melhor do que fazer a vontade de Deus, nós perdemos o foco. Nós saímos do caminho.
É possível que durante o deserto eu me perca do meu guia, eu me perca do meu Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. É possível que durante a caminhada no deserto eu me perca do meu Deus, por causa da tentação. Então eu tenho que estar atento, eu tenho que estar vigilante. Claro, se eu quero ter uma vida que agrade a Deus, se eu quero ter uma vida espiritual que me leva ao crescimento espiritual. Então eu estou falando de sacrifício. Você que ama, quer amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você tem que entrar nesse sacrifício. Fazer a vontade de Deus, irmão. Para fazer a vontade de Deus, você precisa deixar de fazer as suas próprias vontades. Na maioria das vezes. Ah, pastor, então eu vou me anular completamente, eu vou me sacrificar completamente? Não é disso que eu estou falando. Aí eu volto para Eclesiastes capítulo 3, ali do 1 em diante, que diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para as férias, há tempo para o descanso, há tempo sim para você relaxar, para você jogar bola, para você passear. Há tempo para essas coisas, mas também há tempo para você congregar, para você trabalhar, para você fazer a vontade de Deus, para você fazer as coisas para o Senhor. Quero te lembrar que você é filho de Deus, você foi livre para viver a vontade de Deus e também a sua própria vontade. Não é pecado você ter a sua chácara, você desfrutar das coisas deste mundo, porém, com decência, com ordem, sabendo que todas as coisas têm a sua hora de ser feita. Amém? Então, muito cuidado com a tentação. Então, o capítulo 2 de Hebreus, ele ainda continua com essa advertência. Por que corremos o risco, né? O perigo de desviarmos do caminho do Senhor? Justamente por causa da tentação, e ele coloca Jesus como exemplo. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele não pecou, ele deu a resposta certa. Nós estamos submetidos à tentação o tempo todo, porém precisamos dar a resposta certa. No capítulo 3, ele continua com a advertência. Vamos ler o versículo 10. Vai comigo lá para o versículo 10 do capítulo 3 de Hebreus. Deixa eu achar aqui, olha só. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não conheceram os meus caminhos. Então, no capítulo 3 aqui a coisa fica um pouco mais séria. Ele começa a falar agora sobre a ira de Deus, sobre aquela geração. Deus ficou irado com aquela geração. Mesmo diante da bondade, mesmo diante do cuidado, mesmo diante de todos os milagres que nós sabemos, né, ao ler ali o livro de Êxodo, nós vemos o quanto Deus se empenhou para cuidar daquele povo. O povo ainda era um povo de dura serviço, um povo era um povo que vivia na rebeldia, na desobediência, que eles viviam de uma forma que deixava Deus irado. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos aqui outra advertência. Olha o versículo 16 do capítulo 3. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Então nós vemos que a desobediência é um assunto muito sério. A desobediência deixa Deus irado. E isso impede o Filho de Deus, o povo de Deus, de entrar na promessa, de entrar na bênção, de entrar no descanso. Isso impede de eu entrar no melhor de Deus para a minha vida. Pastor Flávio, você está falando sobre perda de salvação, porque uma vez que eu saí do Egito, eu fui salvo, eu entro nesse caminho agora, né, onde eu está proposto essa vida e vida com abundância. Você está dizendo que eu posso perder isso tudo? Quem sou eu, irmãos, para julgar, para dizer quem é salvo e quem não é salvo? O que eu estou tentando te dizer aqui é que existe uma advertência na Bíblia em relação à desobediência. Deus aqui está nos mostrando que a geração que sai do Egito experimenta de grandes milagres da parte de Deus. Pelo fato de terem dado a resposta errada, eles não entraram no melhor de Deus para as suas vidas. Então eles passaram 40 anos deixando Deus irado. Irado. Então a ira de Deus atrai o juízo de Deus. Então aquela geração morreu pelo caminho, ela não entra na terra prometida. Hoje, nós experimentamos
né, fazendo uma comparação, estamos dentro dessa mesma analogia. Estamos caminhando. Então, da forma que você tem vivido, você tem causado ira ou você tem agradado a Deus? Como diz aqui no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele também diz, Deus diz para esse profeta, o meu justo viverá pela fé. Então, quem sou eu para julgar? Eu não estou julgando, nós estamos falando sobre uma advertência, que aqueles que andam na desobediência, que aqueles que andam na rebeldia, que aqueles que em algum momento deram as costas para Deus, esses despertaram a ira de Deus e com certeza não vão entrar no melhor de Deus para as suas vidas, tanto nessa vida como na vida que está por vir. É o que a palavra de Deus diz. E com certeza você conhece pessoas assim. Se você tem algum parente, algum amigo que está desviado dos caminhos do Senhor, que entrou no lugar de rebeldia, de desobediência, deixou a comunhão com a igreja, com o Senhor, com o Espírito Santo, abandonou a vida de fé, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Amém? Capítulo 4, para nós encerrarmos. No capítulo 4 eu quero ler com você o verso 2. Porque o capítulo 1, 2 e 3 nós falamos sobre advertências. Agora no capítulo 4 vem uma notícia boa. Olha o versículo 2. Pois as boas novas, o Evangelho, foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, nada lhes valeu. Olha só, nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha aqui o que o autor está dizendo para nós. As boas novas que foi pregada para nós aqui hoje, o Evangelho, Jesus Cristo, a palavra de salvação também foi pregada para eles. Para eles não adiantou nada. Quem são eles? O povo do Egito. O povo que Moisés tirou do Egito. Porque não foi acompanhada de fé. O que é a fé? Eu quero te lembrar. A fé se apoia no caráter de Deus, naquilo que Deus disse e naquilo que Deus é. Temos vários vultos, né? Homens que de fé dentro da palavra de Deus. É a certeza de coisas que se esperam. A prova e a convicção daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que existe e vou entrar nesse lugar. Por quê? Porque Deus disse. É só por isso, porque Deus disse. Então essa boa nova foi pregado para eles, é pregado para nós e vai continuar sendo pregada. Agora, se ela não é acompanhada de fé, não adianta nada. No capítulo 4 ainda, versículo 6. Olha só aqui. Portanto, de novo essa palavra, portanto, resta entrarem alguns, graças a Deus, naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Muito cuidado com a desobediência. Você tem hoje ouvido a palavra de Deus na igreja, nas células, nos veículos de comunicação, né, que nós temos à disposição. Você tem ouvido a palavra de Deus. Quero te dar o conselho aqui do livro de Hebreus. Se atente para aquilo que você tem ouvido nesses dias e se apegue com firmeza à sua fé. Não tenha uma fé vacilante, uma fé de qualquer jeito, com firmeza, para que você entre no melhor de Deus para a sua vida, para que você não se desvie dos caminhos do Senhor, para que você cresça, prospere e seja uma bênção. Amém? Olha o versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, nós temos que nos esforçar, irmãos. Quem disse que a vida cristã é fácil? Quem disse que a vida cristã é mamão com açúcar? É por esforço. Aonde está o esforço? Em negar a mim mesmo, em deixar de fazer a minha vontade. Normalmente são coisas simples, vamos dizer assim. Existem os grandes desafios de fé, com certeza. Mas normalmente nós estamos falhando ali no básico, que é a nossa vida devocional diária em casa, aquilo que nós podemos fazer em casa, meu Deus do céu. Leitura da palavra, vida de oração, obediência aos princípios de como lidar com a esposa, como lidar com o esposo, como lidar com os filhos, como lidar com os vizinhos. Como é que está seu testemunho em nome de Jesus? Como é que está a sua vida? Muitos de nós falhamos nisso, a começar de dentro de casa. E em relação à igreja? Estou presente nos cultos? Sou bênção lá na minha igreja? Meu pastor, quando lembra de mim, quando olha para mim, ele diz, posso contar? Com esse aqui eu posso contar?
Esse aqui é um homem que Deus levantou neste lugar para ser bênção na minha vida, para ser bênção na igreja. Você é esse tipo de crente? Que é bênção? Ou que é pedra de tropeço? Ou é o tipo de pessoa, de crente, que ninguém pode contar, nem a família, nem a igreja, nem ninguém? Esforcemo-nos para entrar nesse lugar. É por esforço, eu quero te lembrar. E no versículo 14 a 16 eu quero ler novamente, o primeiro que eu li. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Qual é a maior necessidade nossa? A nossa maior necessidade, quando nós estamos em necessidade. Refazendo, melhor fazendo a pergunta. Quando nós entramos em necessidade, quando a nossa fé está vacilando, quando a nossa fé está fraquejando, quando nós começamos a entrar na desobediência, quando o nosso coração começa a se endurecer por causa do pecado que temos cometido, porque não abandonamos as velhas práticas do passado. Nosso coração começa a endurecer. Isso não é do dia para a noite, é um processo. É um processo. Você passa a ignorar as coisas de Deus nos pequenos gestos, nas obediências mais simples. Você começa a não se importar com a igreja, com os cultos, com as reuniões, com as convocações. Você não se importa com Bíblia, com a palavra de Deus. Você não se importa com vida de oração, com bom testemunho. Você vai acostumando a viver de forma relaxada. E você entra no lugar onde o seu coração fica duro. Quando você vê, você já está desobediente. Você não. Eu quero dizer que você, em nome de Jesus, não está nesse lugar. Mas se é preciso que nós tomemos cuidado. Não é do dia para a noite. É por esforço. Deixar de fazer a minha vontade para que, de alguma forma, eu faça a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Então, a nossa fé, ela precisa se apoiar no caráter de Deus. Precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas e até de um povo que caiu pela desobediência, pela falta de compromisso com Deus, com a sua palavra, e tudo isso está ligado à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé está ligada justamente naquilo que Deus me disse. Então eu passo a obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, então eu entro no melhor de Deus para a minha vida. Mesmo estando no deserto, passando por aflições, por dificuldades, eu consigo experimentar o melhor de Deus porque eu estou andando com Deus. Eu sei em quem tenho crido, esperando que aquilo que Deus está, preparando para aqueles que o amam, seja para mim também, seja para a minha casa, para a minha família. Amém? Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, se aplique à leitura da palavra, à vida de oração, à comunhão com a igreja, seja bênção na sua igreja, seja bênção na sua família, seja aquela pessoa com que todos podem contar, principalmente o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça, que você tenha uma semana maravilhosa, que em nome de Jesus, onde você colocar as mãos, haja graça e o favor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida deste meu irmão, obrigado pela sua casa, pela sua família. Eu sei que o cuidado do Senhor se estende até o meu irmão, até a sua vida agora, que em nome de Jesus, a bênção da obediência, da sabedoria, que a graça do Senhor alcance a vida desta família que me ouve, que em nome de Jesus eles prosperem em tudo o que fizerem, que em nome de Jesus o temor e o favor do Senhor alcance esta casa, assim eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.